Bem, pessoal, então vamos dar continuidade aqui na parte das modalidades didáticas. Nós vamos falar agora sobre a parte das discussões, né? Bem, pessoal, então, essa modalidade, ela também é conhecida como aula expositiva dialogada ou dialógica, também conhecida como aula expositiva aberta, né? Bem, então, na aula passada nós falamos aí sobre aula expositiva apenas, né? E que há uma certa preocupação do professor utilizar apenas as aulas expositivas para ministrar conteúdos. Por quê? Porque, assim, essa discriminação, ela muitas vezes conta a postura que o professor e o aluno se colocam. Porque o professor, ele se coloca muito como detentor da verdade. E o aluno, ele se torna muito, ele fica muito apático, né? Ele não interage, não argumenta, não percebe inconsistências no discurso do professor. Então, assim, a exposição por si só, ela não é capaz de prender a atenção dos alunos por muito tempo. Causa muita dispersão, né? Muita conversa paralela. Então, assim, muitas vezes aquilo que é interessante que o aluno aprenda, o aluno não vai conseguir aprender. Bem, e uma evolução na exposição do conteúdo, apenas na exposição, seria então a discussão, que seria introduzir, né, e desenvolver um conteúdo juntamente com os alunos. E isso através do diálogo. Não simplesmente, claro, fazer perguntas assim fechadas sobre os assuntos expostos, mas fazer convites aos raciocínios dos alunos, colocando exemplificações, conduzindo problemáticas, né? Conduzindo esses alunos a encontrar soluções que levem à formulação, por exemplo, de conceitos a serem aprendidos. Então, o professor, como eu coloquei aqui nesse segundo tópico, ele possui um guia que é o livro didático. Lá no final do livro didático, né, tem o manual do professor e lá muitas vezes possui alguns exercícios, né, alguns convites, chamados de convites ao raciocínio, ou então muitas vezes tem outros nomes, apenas perguntas que auxiliam na introdução do conteúdo e que podem auxiliar também nesse tipo de aula aí. Mas claro que a inclusão desses questionamentos, desses diálogos, deve-se tomar alguns cuidados. Principalmente a questão do professor ter um domínio pleno do conteúdo, né? E assim, esses questionamentos, esses exercícios, essas perguntas, elas devem ser lidas com cuidado. Deve haver um planejamento, né, antecipado disso. O professor deve falar, deve fornecer de forma oral, mas ele também tem que fornecer uma cópia, ou então escrever lá no quadro, se ele não tem acesso a cópias, né? E assim, o professor, ele deve conduzir esse diálogo. Ele não pode, por exemplo, fazer com que apenas aqueles alunos que são considerados, né, mais estudiosos, entre aspas, falando, somente esses alunos participarem, aqueles que são mais tímidos ficarem ali calados. Então, assim, é importante que o professor permita a participação de todos e interaja com todos os alunos, fazendo com que eles emitam suas opiniões, ouvindo suas opiniões, né? E principalmente também não forçar as respostas, né? E também pensar assim que erros fazem parte do aprendizado. E esses questionamentos de perguntas assim de problemáticas mais abertas, onde não se tem apenas uma resposta correta, apenas uma resposta certa, que seja para que os alunos possam realmente assim ter uma reflexão crítica, levarem realmente ao raciocínio, interagirem ali com o conteúdo. Bem, então, uma das coisas que eu coloquei aqui, né, nesse último tópico, foi que muitas vezes o professor, ele se utiliza mais da aula totalmente expositiva, porque a insegurança impede a utilização dessa modalidade, até mesmo porque ela é um pouco mais trabalhosa. Bem, então aqui, olha, os cuidados para uma boa discussão. O material deve ser preparado e lido com antecedência.
O professor deve fazer com que todos deem suas opiniões e ele deve ter o cuidado de não forçar e nem dirigir as respostas. E também nem achar, assim, que uma resposta seja mais correta do que a outra, porque esses questionamentos, eles devem ser questionamentos abertos, né? Não devem ser de respostas, assim, totalmente fechadas. Ou se forem também, que esse professor ele possa explicar o porquê de uma resposta estar correta e a outra não estar correta. Mas o professor ele tem que ter essa flexibilidade. Das discussões que nós temos aí, né, que o professor, muitas vezes, ele não precisa simplesmente direcionar questionamentos para os alunos, mas ele pode também organizar algumas estratégias, dividindo a classe em grupos menores, para trabalhar determinados tipos de conteúdos. Principalmente, assim, aqueles conteúdos que são mais extensos, né, que necessitam de uma maior quantidade de aulas para realizar a abordagem. Então, ele pode se utilizar dessas estratégias. Então, nós temos aí, né, os pequenos grupos com uma só tarefa, tipo com um só texto para ler, o mesmo texto, né? Todos os grupos vão ler, vão discutir, vão colocar os seus pontos de vista. Pequenos grupos com tarefas diversas, que aí no caso eles iriam explicar os questionamentos, as perguntas, os textos que lhe foram passados, né? E temos aí esse grupo de integração horizontal e vertical, que é uma das técnicas em que promove uma grande interação entre os alunos de um grupo com alunos de outro grupo de trabalho. Vou explicar para vocês como que é. Então, essa técnica, né, grupos de integração horizontal vertical, ela é também conhecida como painel integrado. Só porque é um nome inadequado para a situação, porque era um pouco diferente da técnica do painel. Então, a sua realização, ela envolve duas etapas. A primeira etapa, ela é chamada de integração horizontal. Então, os grupos vão ser formados a partir da afinidade de seus membros. Então, vamos supor que nós tenhamos aí uma turma com 30 alunos. Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 5 grupos de 6 membros. Então, todos os grupos deverão ter o mesmo número de membros. Então, nós vamos ter 5 grupos horizontais com 6 membros cada. Então, 30 alunos. Na segunda etapa, nós vamos ter a formação de novos grupos a partir do grupo horizontal, que foi o grupo inicial, né? Esse grupo que vai ser formado agora, ele vai ser chamado de grupo vertical, onde cada grupo vai ter um membro do grupo horizontal. Então, por exemplo, eu vou ter aí grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E e grupo F, né? Então, eu vou ter aí 6 grupos. Porque em cada grupo desse aí, eu vou ter um membro do grupo inicial. Então, nós formamos 6 grupos verticais com 5 membros cada um representando o grupo horizontal de origem. Então, isso é muito utilizado para ser aplicado em salas numerosas, né? Com conteúdo a ser estudado muito extenso, que necessita de muitas aulas para poder ser abordado, né? Então, essa técnica, ela possibilita discutir textos longos de maneira bastante rápida, bastante dinâmica, né? Focalizando nas principais ideias do texto. Então, por exemplo, lá no ensino de biologia, vamos supor, no ensino médio, né? Tipo, quando for ser estudado conteúdos como, por exemplo, lixo, o que fazer com ele, a parte aí parte da poluição, dos desequilíbrios ambientais, né? Então, pode-se utilizar essa técnica, essa estratégia de discussão aí. Nós temos aí grupo de verbalização, né? E o grupo de observação, que é o GVGO, né? Onde um grupo, no caso, ele vai falar, ele vai expor e o outro grupo vai observar aquilo que está sendo exposto e depois eles trocam os papéis.
E os grupos de oposição também, que são grupos que muitas vezes são formados para defender, né, determinados pontos de vista, mas sempre com o objetivo de facilitar a construção do conhecimento. Bem, nós temos também aí um tipo de discussão também, que são os seminários, né? Então, nesse caso aí do seminário, o tema ele deve ser estudado em profundidade a partir de diferentes ângulos. Ele pode ser realizado em grupo ou apenas um aluno também, né? Mas o seminário, ele se torna limitado quando ele é reduzido a apenas a apresentação dos alunos. E assim, é uma técnica que exige muita maturidade, tanto dos alunos quanto do professor, para poder manter o envolvimento dos alunos. Então, devem ser feitas perguntas, questionamentos, sem fazer com que isso seja punitivo em relação, por exemplo, à nota, né? O fato dos integrantes do seminário, por exemplo, não saberem responder, porque senão os alunos que estão na plateia, eles não vão querer perguntar, né? Para não prejudicar os colegas. Nós temos essa aqui também, que é a técnica do simpósio, né? Essa técnica aqui, ela é uma técnica onde cada expositor, né, do grupo, ele vai preparar uma parte do tema e apresentar esse tema. Não pode haver interrupções, né? Não deve haver interrupções, somente no final, quando se abre para os questionamentos. Geralmente, a finalidade de um simpósio é transmitir informações, e o professor vai organizar isso e organizar também os blocos de perguntas. Para ele ficar dinâmico, é importante que os participantes prestem bastante atenção e façam questionamentos e façam perguntas. E quando nós falamos em fazer questionamentos, não é que nós estamos querendo que haja um embate, mas sim que haja uma exposição de ideias diferenciadas, né? E também é uma questão de sanar as dúvidas dos participantes. Bem, pessoal, então para finalizar essa parte aí, para que os seminários, né, simpósios, eles sejam bem organizados, é importante que todos os alunos eles recebam texto, né, recebam material em tempo hábil, para que eles possam estudar, para que eles possam se preparar. E devem ser estabelecidos também alguns mecanismos que garantam que eles vão fazer aquela leitura, como, por exemplo, pedir aos alunos para preparar perguntas sobre o texto com antecedência. E também passar essa questão da discussão generalizada, que pode ser coordenada pelo professor ou até mesmo pode ser coordenada por um aluno, né? Que possa também auxiliar nesse preparo aí, nessa coordenação, nessa organização. Bem, pessoal, então, as discussões estruturadas, para nós concluirmos aqui, elas podem auxiliar na aprendizagem, podem auxiliar no desenvolvimento das ideias novas e aumentar também a interação aluno e aluno. E assim, não reduzir essa atividade de seminário, de simpósio, apenas a apresentação, apenas a tipo assim, um grupo de estudantes darem aulas para os outros colegas. Porque essa atividade, ela fica muito limitada, ela fica muito reduzida, né? O seu valor, ele fica muito limitado. Então, geralmente, o que acontece? Só a equipe encarregada daquele determinado assunto é que vai estudar. E aí, isso acaba não agregando conhecimento, porque aí passou aquele tempo ali, o aluno não vai, aquele aluno que vai estar assistindo, ele não vai estar lembrando do que foi trabalhado. Então, por isso que deve-se evitar essas meras apresentações, somente apresentações, sem haver discussões, sem haver interferência do professor, né? Sem haver organização prévia. Só na próxima aula, nós vamos trabalhar a parte de demonstrações, aulas práticas, excursões, o restante dessa parte aí de modalidades didáticas. Ao final de todas as aulas, eu coloco a bibliografia para vocês.
no slide final dessa parte das modalidades.